Life was like a box of chocolates. Run, Forrest, run! GumpyCast. E aí, a gente tá estreando, tá no ar o primeiro GumpyCast. Esse podcast é realizado pela galera da Gump Casa Criativa, que trabalha com publicidade, produção de conteúdo, desenvolvimento de sites, design de marca e muita inovação. A gente tá aí pro que deve né? Eu sou o seu host, Matheus Martins, redator / social media do hashtag TeamGump, que é como a gente se intitula lá na agência, né? Hashtag TeamGump. E este não é um programa de um cara só. Eu tô muito bem acompanhado aqui pelo time, pelo hashtag TeamGump. Comecemos pelo nosso diretor de design e criação, Maicon Dias. E aí, Maicon? Fala, Matheus. Fala, galera. Prazer estar falando com vocês todos aí, espero que vocês curtam esse programa. Ele é o primeiro, tem muitas ideias pipocando no ar aí, vai vir muita coisa boa, não só desse programa, mas dos próximos. Fiquem ligados. Show, show! E depois o nosso diretor de digital e conteúdo, o Daniel Dreyer, que todo mundo chama de Dani. Ô, Dani, obrigado, hein? Prazer estar aqui, como diria o rei. Que prazer estar aqui, hein? Vamos ver o que vai sair. E a gente tem muita coisa para discutir sobre inovação. Qual é o tema de hoje? Eu nem sei qual. Eu estou me adiantando. Tá se adiantando. É que eu nunca fiz adiantou, isso, né? Você passou. Calma. Não é que eu nunca fiz isso. Eu tô descobrindo no caminho, né? É que o Dani é geração Z. É né? verdade. Ele tem 20 anos, então... De carreira, né? Vamos lá. Vamos lá. Seguimos com o diretor de arte, o Eduardo Brown. E aí, Eduardo? Hello, people. Muita satisfação em estar participando aqui. Lá na Gump eu faço direção de arte, por fora eu faço colagem, também sou músico. Então eu vou tentar contribuir com tudo que eu tenho de bagagem. Músico, cantor, ativista, né? Intérprete. Pagando bem eu faço qualquer coisa. É isso aí, né? Olha. Casa Criativa. Em seguida, temos o segundo diretor de arte e arte finalista, o Roger Uchoa, que também trabalha como Roger. Não é, Roger? É isso aí, eu sou o Roger, também conhecido como Roger. Trabalho na empresa Roger. Então é um prazer estar aqui, vamos aí para mais um podcast e estou um pouco sem ar de subir 4 andares. Água. Pelas escadas. Água pro jovem. É que ele já tem 44 anos, né? A idade já é um pouco mais avançada, ao contrário do Dani. Muito bem, seguimos pro atendimento, a nossa Girl Power, Mitch Brogni. Hey! Hello! Prazer estar aqui com vocês, em representar as girls da nossa agência. Vamos lá! Vamos lá. E nós gravamos o nosso podcast no estúdio Onyx, com a técnica de áudio do Betinho, o nosso parceiro. Uma salva de palmas. Aê, Betinho! Boa, Betinho! Boa, Betinho! Número 9... Não. Muito bem. E a cada episódio do GumpCast, a gente vai receber a galera da Gump para trocar uma ideia sobre o mundo da comunicação, especial da publicidade, que a gente está inserido. Vamos falar sobre empreendedorismo, comportamento de consumo, inovação, enfim, tudo que foi interessante e que possa contribuir para o debate. E a gente quer a tua voz também nesse programa, né? Então participa pelo nosso Twitter, @Gump. Lá tu deixa o teu recadinho, pautas, perguntas, o que tu quiser saber, fechou? Massa! E nesse primeiro episódio, que nem o Dani já queria saber, porque ele não viu a pauta... Não, mentira. Eu não vejo os meus e-mails. Sabe de uma coisa? A gente sabe, Dani. E-mail de geração muito antiga. né? Eu só uso os aplicativos mais modernos do mercado. Neste primeiro episódio, a gente vai falar sobre o novo tipo de consumo, aquele em que a experiência vale muito mais que a posse do produto em si. Um movimento que arrebata a geração Y e Z e embala a nossa sociedade. Que bonito que ficou essa abertura aí. Preparou um texto bonito de abertura para o primeiro, hein? Tem que impressionar, né, no primeiro programa. Com certeza.
Episódio de hoje, mudança de comportamento, o movimento do consumidor que quer usar, experienciar e não somente ter. Maravilha. Maravilha. Então, galera, vamos começar. Como vocês percebem esse movimento, né? Vamos contextualizar quem tá ouvindo a gente. Do ter para usar. A partir de qual fator social vocês atribuíam, né? Podem atribuir esse ganho de espaço, né? Essa nova era. Dani. Qualquer mudança que a gente vê de comportamento, ela não acontece da noite por dia e ela não acontece por um motivo só, né? É muito difícil você diagnosticar como é que acontece uma mudança. Mas a gente tem movimentos sociais que a gente começa a perceber. E hoje, querendo ou não, a gente tem um acesso muito grande à informação, né? E as coisas, os bens se tornaram mais acessíveis para pessoas que antes não tinham essa possibilidade. E aí a gente, querendo ou não, a sociedade se posiciona por castas, né? E a gente percebeu que os pontos mais altos da sociedade acabaram a valorizar muito mais as experiências, valorizar a questão de viver coisas diferentes do que necessariamente ter uma relação com os bens, porque os bens acabaram não se tornando mais uma diferenciação social. E, na verdade, ela é muito mais do que isso. Então, isso é um dos fatores, né? E aí você começa a ter todo esse acesso de redes sociais, onde as pessoas conseguem expor experiências únicas. A própria questão de aplicativos hoje para você ter acesso a experiências únicas também facilitou muito, né? Antigamente, se alguém queria fazer uma viagem diferente, tinha que ir na agência de turismo, comprar um pacote naqueles ônibus cheios de aposentados, né? E fazer isso. Hoje não. Saudades um pouco. Hoje tem inúmeras plataformas que você pode chegar, pegar um Airbnb, conseguir ficar na casa de alguém, fazer uma aventura totalmente diferente, porque esse acesso de informação. Então, a gente vê que é um movimento que foi acontecendo por vários fatores. Inclusive, acho que a escassez de recursos, né? Na sociedade, nas redes, essa escassez traz esse cenário também, né? Para rever algumas coisas, refazer outras, compartilhar outras, né? O movimento, tu percebe, assim, muito antigamente, tu percebia essa questão tu pega a classe alta ia na agência de viagens programar a viagem dela com tudo pago, com tudo incluso, né? Esse eu acho que é um grande exemplo de dar, porque esse movimento hoje baixou de classe, né? Hoje, os grandes frequentadores dos resorts, das viagens, pelo menos a nível Brasil, Nordeste, não é mais aquela classe alta de antes, né? Então, assim, quando as coisas começaram a se equiparar, a alta sociedade, o movimento começou a buscar mais experiência, porque a experiência não tem preço, né? A experiência é focada no indivíduo, né? É focada nos grupos. Então, esse movimento acabou acontecendo e unindo com essa ideia de escassez, de cada vez uma coisa mais inteligente, e a gente tendo a noção de que o consumo das pessoas tem um limite de poder, elas começaram a escolher. Eu vou comprar aquilo e gastar aquilo, ou eu vou experimentar simplesmente quando eu preciso, ou usar quando eu preciso, né? Até um dado importante que saiu esses dias na internet, o nosso grande Google, o nosso oráculo da vida, né? Compartilhando que tem caído absurdamente o número de emissão de carteira de motoristas para as pessoas entre 18 e 20 anos, né? E aí eu posso trazer o meu exemplo, que foi uma pessoa que na minha família dizia, não, eu não vou fazer carteira de motorista, não tenho interesse, eu não tenho interesse nenhum em carros por geral. E aí, só que ao mesmo tempo, na época, eu fiz 18 anos, e eu lembro que meus colegas todos, fazer a carteira, né? Todo mundo fez e tal. Era a loucura que todo mundo queria ter a carteira pra andar de carro. E aí eu fiz a minha carteira com, uns 21 anos, porque eu cheguei numa situação que, ok, vou ter que fazer a carteira porque eu preciso me locomover. Aí apareceu o Uber na minha vida e as coisas mudaram completamente, né? Então, se eu já não tinha interesse em comprar um carro, agora, a partir dali, realmente eu não quis mais, né? Joga fora. Joga fora. Porque agora eu consigo chegar nos lugares onde eu quero, né? Gastando muito menos. Se a gente for calcular o preço que um carro teria, fora ele, né? Seguro, enfim, tudo que vem junto com o carro, né? Exatamente. O Uber resolveu isso completamente pra mim, né? Então... E daí vem o ponto que a Mitty falou da questão da escassez, né? A verba das pessoas é escassa. Então, pra que eu vou gastar tudo isso pra manter um carro? Se eu posso viver muito mais coisas, em questão, né? De recursos ambientais, né? Com certeza. Que é um outro movimento super bacana.
que está fazendo as pessoas racionalizarem melhor o seu consumo, E a gente vê que esse movimento tem toda uma lógica por trás, porque realmente hoje tu investir num carro, e quanto tempo realmente tu passa usando o carro no dia, né? Ele é um bem que desvaloriza, que está parado, e antigamente se tinha esse, por falta de uma palavra melhor, tesão de se ter carteira de motorista, porque não tinha outra opção, né? Dependia do táxi, sabe lá onde é que vai achar um táxi, tinha que pular em cima de um táxi no meio da rua. Ah, chamar um táxi era um né? horror, Liga para exatamente. central. Hoje não, hoje tem esse mundo de possibilidades, e não só o Uber. O Uber é o carro-chefe, mas a gente tem inúmeras outras possibilidades. E aí começa a ter esse desapego em relação ao bem carro. Então, vê como são inúmeros fatores que começam a expandir essa questão, né? Se a minha atenção não está mais voltada para o bem, que vai me trazer um benefício, para onde essa minha atenção vai? Essa atenção começa a ir para a experiência. Eu acho que isso conversa bastante com a ascensão social que as pessoas tiveram nos últimos anos, porque, por exemplo, hoje em dia, existe muito mais carros, muito mais pessoas têm carros. A facilidade para comprar um carro hoje em dia é maior. Ainda é um bem caro comparado a outros países, como os Estados Unidos, por exemplo. O Rio Grande do Sul mesmo, que é o nosso ambiente aqui, é caro comparado com alguns estados também. Mas hoje em dia, muito mais pessoas têm carro. Então, cidades super populosas como São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, sofrem muito com esse negócio de ter muitos carros o tempo todo. Em São Paulo tem rodízio, dependendo da placa, tu não pode ser com o teu carro na rua dia X ou dia Y, né? E o que acontece? As pessoas optaram muito por Uber. Primeiro porque o Uber não gasta pneu, não gasta óleo, não tem manutenção. Você não precisa estar arrumando o carro, porque todo mundo que tem carro sabe que carro é um gasto. Quando o cara vai para a oficina, menos de 3 dígitos para arrumar nunca é. Então isso é uma coisa que mudou muito com o tempo. Sem falar que se tu tá no Uber, tu não tá dirigindo, tu pode responder um e-mail, tu pode atender um telefone, tu pode ler uma notícia. Pode ouvir esse podcast. Pode ouvir esse podcast. Importante, né? Dinamiza, Importante. né? Capify, Garupa, estamos abertos a patrocínio. A gente só tá falando do Uber porque, né? Então, assim, Exatamente. o E nessa primeiro questão- que chegar tá ganhando a cota. @Gump. Nessa questão também do trânsito já tá caótico, daí começam a surgir outras soluções. Por exemplo, os patinetes, né? Que têm ficado muito populares aqui no Inclusive, Brasil. o Vamos Juntos, né? O É? próprio Uber. Aí, o patinete, por exemplo, recentemente eu tive em São Paulo, não tinha tido experiência com a Yellow ainda. Eu não tive coragem. Eu fui, o Dani tava junto comigo, ele disse, não, eu vou a pé. Era 3 quadras pro teve restaurante. coragem. Não tive coragem. Eu disse, Admito vou, né? que eu não tive coragem. Só que eu usei 2 vezes durante a viagem e é muito comum. Pra eles já tá internalizado. É pegar o patinete, ativar, andar as quadras que precisa, estacionar ali onde quiser, né? Então, ele virou realmente meio de transporte alternativo para passeios curtos. Só que tu vê exatamente aquilo que a gente falou. A maioria das pessoas que tu vê usando é classe média. Eu ia dizer, porque ele tem um certo valor, né? Só de partida. Ele não é considerável barato. Sim. As 3 quadras que eu andei custaram R$6. Então, pro jovem estudante que não tem muito Já não é uma poder... E detalhe, né? Eu cheguei no destino antes dele. Não, é que eu apanhei no primeiro uso do aplicativo. Eu tô achando que o Maicon caiu desse patinete. Ele não contou, ele não Eu tô achando que meu medo era justificado, hein? Mas algo que eu quero salientar a respeito dessa questão do compartilhamento. Isso eu acho que está tão em alta ultimamente, graças à nossa mobilidade de acesso a conteúdo, né? Porque a gente tem acesso a tudo na palma da mão. Né? E a gente consegue compartilhar, a gente consegue chamar, a gente consegue ver reputação, né? Então, isso é uma coisa que com certeza não teria acontecido antes. Eu acho que hoje, com a informação na mão da gente, é que nos permite usufruir desses meios, né? Desses produtos que não são mais meios. E daí a gente começa a abrir um leque para um monte de horizonte de outras alternativas, mas tudo sempre centralizado na palma da mão, né? Isso que tu falou é interessante, porque eu queria mais exemplos do que classifica uma experiência. O que é uma experiência dentro de uma marca? O que vocês pensam? Qual a posição de vocês sobre isso? Eu tenho um bom exemplo, porque eu já viajei para Curitiba e fiquei no Airbnb com mais 4 pessoas e foi super barato, era um apartamento gigantesco. Era até engraçado que o apartamento tinha 2 chuveiros no mesmo box, eu achei estranho, né? Porque os chuveiros não eram nem perto. Depois do programa eu te explico pra que serve. Mas eles não eram perto, aí que tá. Eu pensei nesse viés, mas não tem como, porque Mas, era Roger, tu tava longe sozinho no apartamento? Não, com convidados, mas eu tomei banho sozinho. Aqui é mais 18, tá? Mas enfim, era um apartamento super barato, uma localidade super boa, por preço que eu não pagaria uma diária num hotel como um Ibis, que é um hotel razoável, entendeu? Não é nem nada de luxuoso.
Então, isso é bem interessante, assim. O Airbnb, eu já aluguei mais de uma vez, eu aluguei em São Paulo também. E eu sempre tive boas experiências. Normalmente são locais bons e com preço muito que cabe no nosso bolso. Eu usei a primeira vez o Airbnb, deve fazer uns 8 anos. Mais ou menos, pra tu ver como ele tá a tempo. Uns 8 ou 7 anos, mais ou menos, quando uma viagem que eu fui pro Rio de Janeiro. E nós estávamos orçando hotéis próximos da praia de Ipanema. E todos absurdamente caros, né? E por menos de metade do preço, eu fiquei num quarto de uma senhora a 1 quadra da praia de Ipanema, né? Com mais umas 6 pessoas que devia ter dentro. A senhorinha morava dentro da despensa. Ela mostrou pra nós, ela mudou o quarto dela pra dentro da despensa. E ela era uma mini recepcionista de hotel. Ela tinha um arquivinho dela, ela tinha tudo dela. Ela mostrou assim, ó, olha o meu arquivo de quantas reservas eu tenho pros próximos 6 meses. Eu acho que a gente viajou pra outubro. Ela tava mostrando que ela tinha reservas do carnaval. Tava lotada de reservas do carnaval. Então, é legal também que isso não proporcionou só uma experiência para a gente que usa. Porque eu fui lá, eu conversei com um monte de gente diferente que ficou naquele apartamento comigo durante o final de semana, mas para ela, deu uma oportunidade para ela que antes ela não teria, né? É uma oportunidade e uma segurança, porque acho que todo esse sistema acaba oportunizando a segurança para quem tá ofertando. É uma baita renda para ela, ela tinha um apartamento antigo de, sei lá, 200 metros quadrados que ela tava faturando com isso hoje. E a própria empresa evoluiu nela mesma, né? Porque você ficou junto com outros. O Airbnb, ele também permite tu alugar. No meu caso, a gente alugou o apartamento todo pra gente, todo mundo que eram conhecidos, então a gente era amigo entre nós mesmos. Então a gente podia fechar o apartamento, como se disse, só pra nós. Então, pra te ver como a empresa também soube se reinventar. Hoje em dia tu pode, se quiser alugar uma casa inteira de 10 quartos só pra você fazer uma festa, por exemplo, é permitido, né? Eu acho que quando a gente fala em experiência, a primeira coisa que vem na minha cabeça é propósito, né? Quando a marca tem um propósito, que daí, claro, é um tema muito mais amplo, né? A gente pode falar em outros podcasts. Mas, assim, quando a gente fala em propósito, quando a marca consegue tá com um propósito do que ela entrega, com o que ela quer ser, a gente começa a falar muito mais em serviço do que produto, né? Então, sim, produtos que têm serviços que ela tem a oferecer muito mais do que o produto em si. Daí entram as experiências, daí entram oportunidades, colaboração, enfim, né? Muito mais do que o produto em si. E quando a experiência vira uma fórmula... desculpa, Eduardo, tudo desculpa. Bem. Eu tava sendo discreto aqui. Não, eu só ia fazer... Fala aí. A gente combinou o sinal, lembra do sinal pra chamar a atenção? Sim. É que ele é um pouco escandaloso, eu tô um pouco constrangido. O sinal é um pouco ofensivo, né? Eu não quero ficar gritando e dando pirueta aqui no ar, né? Eu só queria aproveitar essa questão que ele estava falando do Airbnb, de hotel, que também muda a percepção de como o consumidor pode avaliar a qualidade do que está sendo ofertado, né? Porque antigamente o hotel se dizia 5 estrelas, 4 estrelas, então era aquela empresa se colocando como um serviço ou um produto de grande qualidade. E agora as avaliações são feitas pelos próprios usuários, né? Então no Airbnb é muito fácil tu checar os comentários da galera, quantas estrelas tem, e ali tu saca na hora, opa, isso aqui tá valendo a pena, né? Isso aqui não é tão bacana, então muda também essa percepção, né, do usuário. E a questão do propósito, que pega dá uma beliscadinha no assunto da Meet, né? O mais bacana dessas oportunidades que tem é as empresas verem o propósito do que elas estão ofertando pro cliente. Resolvendo a dor dele, né? Eu recentemente assisti um vídeo de uma empresa que está fazendo a locação de guarda-chuvas nos metrôs, né? Então, ou em outros locais, ela também tem outros lugares. Então, assim, a pessoa não quer mais carregar o guarda-chuva. Ela quer chegar lá, pegar o guarda-chuva, usar e entregar depois de ser usado, porque ela só precisa daquilo, ela não precisa de um guarda-chuva. Quem é que tem um guarda-chuva que usa 10 vezes e já tá todo destruído, né? Porque enferruja, porque guarda molhada. Né? Então... Ou esquece, perde. Normal, né? É ótimo andar com guarda-chuva por aí. Especialmente quando tem aquele solão, assim, aí parece que tá todo mundo olhando pra ti andando de guarda-chuva, né? Mas essa questão da experiência é bem interessante, porque a maneira que nós sentimos experiência tem 2 pontos dela, que é o pico e o fim. Seres humanos, eles absorvem essa informação nesse momento. Então, as marcas, elas têm que criar soluções de experiência que você tem um momento de pico, ou seja, que é impactado, e isso muitas vezes é na primeira percepção, ou quando se entra vamos pegar um exemplo, uma loja, quando você entra numa loja e
recebe uma experiência de pico e no fim do processo. Essas são as questões que as pessoas lembram sempre. Então, é muito complicado porque hoje também existe a banalização do termo experiência, né? É muito difícil definir o que é experiência para uma marca ou Hoje a gente define experiência, virou sinônimo, qualquer coisa é experiência. E não é. É muito mais complexo se criar esse tipo de solução para uma marca, ou seja, para um serviço online. Uma das questões que eu acho mais bacana, por exemplo, no Uber, não é o serviço em si, mas eu adoro conversar com os motoristas de Uber. É uma experiência fora de série. Eu só tenho lembranças boas, porque eu acabo escutando histórias. Então, para mim, a grande experiência do Uber é essa. A troca. Né? A troca, porque você acaba conversando com alguém que, na verdade, está sozinho no carro, dirigindo do ponto A ao ponto B, não está conversando com ninguém. Então, e até trazendo uma relação disso que tu falou, Dani, não é que a gente não conversava com os taxistas, né? Não é esse o ponto. Não. Mas é porque a gente passou a usar muito mais o serviço. Exatamente. Né? Então, como a gente usa constantemente, tu te sente mais à vontade. Né? Eu fico muito feliz em saber que tu gosta de conversar com o Uber, porque eu também adoro conversar. Eu sou a pessoa empolgada que... E aí, Uber quanto tempo? A nota é boa? Faz o quê? Eu acho que eu devo ser 5 estrelas, não sei. Eu sou 5 estrelas, hein? Eu sou 4.9, tá? Tô quase. Mas é interessante isso, porque é mais pessoal, eu acho. Porque tá no celular, então às vezes tu ali no bate-papo, tu indica onde é, enfim, é... super interessante, mas isso que tu falou é interessante por causa da fórmula, porque às vezes a experiência não vira uma fórmula. Por exemplo, surge um aplicativo de transporte, né, como o Uber, e aí parece que isso vai se pulverizando em vários e vai criando a concorrência, né? Então, quando essa fórmula enjoa e cria esse excesso, o que vocês pensam sobre isso? Vocês enxergam que a experiência vira uma fórmula? Olha, baita pergunta. Eu me preparei muito, né? Não, Nossa! dá pra ver que tu leu bem o material. Eu tô começando a achar que eu devia ter lido o roteiro antes, hein? Também. Mas tu pegou ali um ponto da questão do excesso, né? Quando ele começa a ficar banalizado demais, comum demais, né? E hoje a gente vive uma grande guerra, né? Uma grande guerra de preço, de oportunidade, porque os aplicativos, eles não se relacionam só com a gente, consumidor final. Eles se relacionam com os motoristas. Né? Então, eles têm todo um trabalho que eles têm que ofertar para o motorista, vantagens para o motorista, para conseguir manter ele no serviço deles, né? Só que, em contrapartida, tu vê, é muito bonito esse mundo das startups, dos grandes negócios de compartilhamento, mas tu vê, a maioria delas ainda fecha todo ano com prejuízos absurdos, né? Ou seja, tá injetando muita grana para a coisa funcionar ainda. E dentro dessa questão da experiência que tu falou, muitas delas vêm com esse discurso. A gente ainda não está focado em resultado. Nós estamos focados na experiência ao consumidor, né? E é meio que a justificativa para os prejuízos que estão acontecendo, né? Mas é porque é um movimento que está mudando o mindset de toda uma sociedade, né? Essa nova geração, os millennials, a geração Z, que é a que mais explora esses recursos, esse formato, ela também tá descobrindo e fazendo os negócios se descobrirem dentro disso. Porque esse modelo tem oportunidade em tudo que é negócio. A grande questão é descobrir como usar dessa oportunidade e monetizar essa oportunidade. Pro empreendedor ainda tem esses prejuízos, mas quando a gente fala em consumidor, né, só vantagens, né? O consumidor cada total vez vantagem. Mais coisas em função de aplicativo, no meu dia a dia, no meu trabalho. Então, só vejo vantagens, assim, eu que não estou empreendendo no caso. Vamos falar aí de quantidade de brechós. Para quem curte moda sustentável, nossa, cada vez mais aplicativo, cada vez mais site. A gente tem aqui no Brasil a Troc, não sei se vocês conhecem, mas a Troc é a maior loja online, maior brechó online do Brasil. Tem marcas famosíssimas, tem lojinhas específicas de famosos, inclusive, né? A famosa tal monta sua loja lá dentro, com roupas que, sei lá, ela usou num evento uma vez e eu tenho a oportunidade de comprar por um preço super barato. Então, e cada vez mais brechós e lojas fazendo isso. Para consumidor final, só vejo vantagens. É como o Enjoei? Como o Enjoei. O Enjoei eu já usei e aprovo. Muito bom. Já vendi Realmente. muito e já comprei muita coisa pra também. tu ver, tem tanto site, aplicativo, startup que trabalha com isso que a gente não consegue nem mensurar e são muito nichados, né? E as formas que as marcas estão usando, por exemplo, o Enjoei, que é um case que eu acho sensacional, assim. O canal GNT tem o programa Desengaveta.
No Desengaveta vai a Fê Paz Leme lá, tira Amo. as roupinhas das famosas. Ah, tu não vai mais usar isso? Ah, eu não gosto de não sei o quê. Já tira as roupas do armário, coloca na sua caixinha, lacra. E na mesma hora, quando ela encerra o programa, aquela caixa de roupa já tá disponível na loja do Enjoei. No mesmo momento, entra no ar, no Enjoei, e tu pode comprar tudo que tu acabou de ver no programa. Eu acho Se tá num sensacional. programa, Assim, se tá né? num programa de TV, ele já tá virando cultura, né? É sensacional. Tu tá pulverizando essa cultura, né? Tem um outro aplicativo que eu acho fantástico. Mas eu vou dizer, eu acho fantástico e eu tive medo de usar ainda. E já me perguntaram, que é o Tem Açúcar. Quem é que, né? Nunca Aquela usei. coisa de vizinho, né? Putz, faltou açúcar na hora de fazer o bolo, né? Ou faltou o sal na hora de fazer o arroz, né? Mas o Tem Açúcar não é pra emprestar açúcar, mas é a relação entre vizinhos. Tipo assim, pra que eu vou comprar uma furadeira se eu vou usar a furadeira uma vez por ano e olhe lá? Então a ideia é assim, eu vou lá e procuro vizinhos na minha cidade, no meu bairro, que tenham a ferramenta e que eu possa pedir emprestado. E eu vou pagar pra ele um valor que eu acordar com ele, vou usar e vou devolver. Mas ele falou assim, mas ele vai me estragar a minha ferramenta, ele vai... Mas ali existe o que é a vida desses aplicativos, que é a reputação, né? Então, assim, se eu entregar estragado, ele vai me dar uma nota absurdamente baixa, ninguém vai me emprestar mais nada e eu não vou conseguir usar o aplicativo. Então, eu sou obrigado a cuidar, a entregar bem. Então, isso acaba... A vida desses aplicativos vai muito em cima da reputação, né? Do uso dos dois lados, né? Sim. De um ter feito a parte dele, bem feito, o outro ter emprestado de uma forma correta, né? E é massa esse link, né, da TV, que parece uma coisa tão antiga, assim, às vezes, né, com a internet, com o site, né, essa troca do e-commerce. Isso é muito massa. Falando sobre e-commerce, eu lembrei de um aplicativo que eu gosto muito também, que é o Promobit. Não sei se vocês já conhecem. Por exemplo, assim, eu tô interessado, de repente, eu quero comprar falando em TV, quero comprar uma TV nova. Quero comprar uma Smart TV agora. Eu coloco no Promobit, eu quero comprar uma Smart TV de até R$2.000. Ele fica monitorando todos os sites. Quando algum site colocar uma TV com o preço abaixo do que eu quero, ele me envia uma notificação. No Magazine Luiza, por exemplo, sua TV está por menos de R$2.000. Então, eu posso ir lá e comprar minha TV por um preço que eu queria. Eu já usei e, cara, é muito bom, recomendo. É uma coisa que tão óbvia, porque tu não precisa ficar todo dia entrar na internet, no site que tu quer. Aí tu olha Submarino, Americanas, Magazine Luiza, tu entra todos os dias em todos os sites para ver qual o preço. É excelente esse aplicativo. A gente já falou aqui de moda, de transporte, de gastronomia, sei lá. E vocês acham que a experiência, ela pode ir por todos os segmentos? Todas as marcas de vários ramos, segmentos conseguem entregar uma experiência, assim? Eu acho que hoje a gente vive uma época de acesso à informação, né? Para vocês terem noção, a ideia de até fim de 2019, nós vamos ter por ano 40 zettabytes de informação compartilhada no mundo. Em 2025 é para ser 175 zettabytes, né? Que é muita informação que a gente tem. E o que essa informação gera na lógica? Acesso. Então, hoje, as questões mais nichadas que se pode pensar, hoje vai encontrar uma comunidade de pessoas que gostam das mesmas coisas. Então, é muito mais fácil gerar experiência porque o público em algum lugar ele está. Então, eu acredito que sim. Mas tem que se pensar o que é o criar experiências exatamente quando se é uma marca. Não é exatamente porque eu tenho um aplicativo legal, porque eu tive uma ideia bacana, eu estou necessariamente criando experiência. O criar experiência é algo que vai ter uma percepção muito boa, que daí acaba gerando o espalhar aquele aplicativo, né? Então, eu acredito que sim. Eu acredito que a experiência ela pode estar vinculada em qualquer meio. Agora, isso é muito generalista. É muito fácil a gente fazer essa definição e dizer sim, é fácil, mas como se faz, é aí que está a dificuldade, né? Se eu fosse dar uma dica para uma empresa de como ela enxergar uma oportunidade para fazer um trabalho junto do cliente dessa ideia de não mais ter e sim usar, eu usaria a lógica assim, imagina o que o teu cliente precisa muito esporádico. Mas ele precisa, mas não é toda hora. E que talvez tenha um alto valor, ou que talvez custe para ele, ou que talvez o produto estrague fácil, né? Então, se a tua empresa oferece um produto desse tipo para o consumidor, existe uma grande chance em algum momento ele ser substituído por um serviço de uso e não mais de compra,
né? A Mitty deu o exemplo da questão dos vestidos de festa. A mulher tem esse comportamento, né? Ela compra um vestido de festa, só que ele é um vestido E tão... gasta muito. Gasta muito, é super bonito, mas ela não pode usar em qualquer ocasião. Até porque a gente faz foto dos looks, né? É, E não daí- vai repetir no Não, feed, né? é aí que tá. Daí tu pensa assim, tu não vai em 2 casamentos com o mesmo vestido. Difícil, E ainda difícil. mais se isso é do mesmo grupo de relacionamento, a mulher vai, vamos dizendo que eu tô usando Repetiu. mesmo. Repetiu. Então, assim, Bafão. aí esse é um exemplo de algo que é importante para aquele público, que tem um alto valor agregado de compra e que ela usa muito esporadicamente. Então, aqui tá uma grande oportunidade para eu criar um modelo de apenas uso, né? Ou de compartilhamento, porque que a Mitty pode ser continuar sendo dona do vestido e passar a ser rentabilizada com a aquisição que ela fez, a partir de uma locação em um lugar. Tem um site que é chamado Armário Compartilhado, que é bem essa ideia. É vestidos que tu pode colocar também e tu pode monetizar com isso. Então, tá aí Assim uma como tem pra oportunidade. vestido, tem pra bolsa, tem pra quase tudo hoje, né? É, Hoje tu pode sim. alugar quase tudo, usar uma vez, devolver, ficar uma semana com uma bolsa que tu sempre sonhou, pagando, nossa, muito menos, né? Porque muitas vezes tu não tem condições de comprar, ou nem vale tudo isso, mas tu quer. Não, isso que tu falou do sonhou, né? A questão do sonho de ter, né? É a mesma coisa quando tu tem a vontade de ter um carro, ou tu tem a vontade de ter uma bolsa cara, ou um sapato. Tu tá encantado com aquela história uma semana, né? Sim. Depois aquilo virou comum pra ti. Só que se tu vai pensar na questão de um carro, né? Tu sonha com um carro caro, com o teu primeiro carro zero. Na primeira semana, no primeiro mês, tu tá feliz da vida. Depois tu tá pensando, nossa, tem esse monte de prestação pra pagar. Por que eu fiz isso? Né? Por que eu comprei, né? Então, assim, aí vem o ponto da experiência. Eu vou ofertar aquela experiência para a pessoa, ela vai poder dirigir aquele carro, ela vai poder fazer aquilo, mas sem ter um comprometimento de renda. A mesma coisa a gente fala hoje em dia da moradia das pessoas, né? A geração nova, ela tá pensando se ela vai comprar casa. Enquanto que o sonho das gerações antigas era, eu preciso trabalhar para comprar a minha casa e virar sócio da Caixa Econômica Federal Isso é uma até o coisa resto da minha vida. recorrente nas famílias, né? Não, eu com 24 anos já tinha o meu apartamento e papapá. Aquela cobrança legal Aquela no almoço de cobrança. domingo. Não, porque teu primo, olha só, ele já tá, né, naquele emprego com tal Ele coisa. já tá com o carro, é Já tá com o básico, carro mas já dele, tá com o carro. emprego. Mas nem sempre, tipo, ia pra uma universidade, ou viajava, ou comprava o que tem vontade, né? Por exemplo, isso é uma coisa que não passa muito pela minha cabeça ainda, né? Ter o meu apartamento, comprar o meu apartamento. Eu prefiro estudar, eu prefiro As comprar prioridades são outras. As prioridades são outras, exatamente. Vale muito mais a pena hoje tu morar de aluguel num lugar bacana que tu curte, mas que não é aquela ostentação, mas todo ano tu poder fazer uma viagem irada, tu poder Mas tem muito curtir a ver bons com o restaurantes. que a gente falou lá no início, que tem a ver com geração, né? Sim. Tem a ver com agora, né? Sim, a consciência é outra, né? A consciência é Exato. mutável de geração para geração. Eu queria falar um pouco da questão que o Dani trouxe da informação. Também, de repente, as marcas poderiam enxergar como uma oportunidade. Como a gente tem muita informação disponível, é muito fácil, quando a gente tem uma possibilidade gigantesca de escolhas, a gente ficar muito aflito e angustiado, né? Então, o que eu percebo, assim, é que as pessoas geralmente procuram uma certa curadoria para informação ou para um determinado produto. A gente vê isso, às vezes, tô interessado neste produto ou nesta marca, e aí eu vou no YouTube e tem uma pessoa que eu confio e acredito que tem um review sobre aquilo, né? Então, essa possibilidade de pegar um nicho, né? E explorar isso através de... eu entendo do que eu tô falando e eu produzo conteúdo sobre aquilo, né? Agrupando a informação, se colocando como... qual é a palavra que eu tô procurando? Como autoridade no assunto, de repente, e se torna uma referência, isso? Naquela questão, porque é muita informação que a gente tem, né? Um exemplo é o Spotify, por exemplo, né? Que tem por algoritmo, ele separa as músicas do teu interesse, só que é um algoritmo, né? Uma coisa fria. Então, quando tu tem uma pessoa que tá fazendo esse serviço, é uma oportunidade, né? De tu
não, essa pessoa falou tal coisa, então de repente eu acredito naquilo. Começam os diferenciais, talvez, dos serviços, Exatamente, né? exatamente. Uma curadoria inteligente. A gente sabe como essa questão da inteligência artificial, do algoritmo, cada vez ele tá se aprimorando mais, ele tá te entregando melhor, né? Sobre o Spotify. Mas às vezes eu me incomodo no Spotify, eu abro o meu Spotify, eu queria que ele me desse coisa diferente. Exatamente. E daí eu fico brigando, porque... Ele só te dá aquilo que tu ele quer, né, só me dá Michael? aquilo, mas ele só me dá aquilo que eu escuto, mas às vezes eu quero navegar e catar alguma coisa diferente, mas é o que ele tá me entregando, né? Foi superficial, né? Tu entra no artista, tem as mais tocadas, tu ouve aquilo ali, entendeu? Passou. O Exatamente. Spotify é um exemplo de uma empresa que soube entrar num movimento que já estava em andamento e ele não foi o precursor do movimento, mas ele foi a empresa que soube melhor aproveitar, surfar a onda desse movimento. Porque, por exemplo, quando o Spotify surgiu, existiam vários streams de música. Já tinha o Deezer, o Radio. Eu lembro que quando eu conheci o Radio, lá em 2011, quando o Spotify ainda não era nem famoso, o Radio permitia as pessoas a fazer playlist colaborativa, que é uma coisa que todo mundo adora no Spotify, mas isso já existia há muito tempo atrás. Só que as pessoas não usavam isso antes. O Radio não tinha ouvintes, não tinha usuários, era muito baixo em comparação ao Spotify. E ainda brigava com o Deezer. Hoje em dia, o Spotify, não digo que matou o Deezer, porque o Deezer ainda é muito forte, mas... nem se compara o público do Spotify com o público do Deezer. Sim, o Spotify é né, muito mais popular, bem maior. Tem o bem Tidal maior. também, né? E ver como muitos segmentos morreram, né? Mudou totalmente, né? Ninguém mais vai em locadora de vídeo, nem existe mais. Se existe em algum Sim, lugar, em alguma exatamente. cidade do Brasil, mandem pra nós, porque a gente, né? Mas lojas Tem lá de no CD. meu bairro, Michael, tem uma mas- locadora e Isso tem uma é placa verdade. gigantesca vendendo os filmes em Vende promoção. todos, ou Tu seja- paga R$10 e leva, tipo, 10 filmes pra casa. Entrem, por favor. Pelo amor de Deus, levem embora isso aqui que a gente não sabe o que fazer. Mas mudou o comportamento de mercado. E eu acho sim. que muitos mercados ainda vão passar por essa disrupção. E muda a percepção. De hoje eles estarem sólidos, vendendo produtos, e a gente vai olhar daqui a 5 anos, a gente vai olhar para trás e vai dizer assim... Mas se vendia 5 anos atrás isso, né? Porque hoje a gente fala, na nossa região aqui, o Uber tá o quê? 3, 4 anos? Né? Mas parece que fazem 20. Porque a gente tá tão acostumado Como eu com vivia isso. sem. Como eu vivia sem, né? vivia sem. Então Resolveu com o celular, a né? gente veio pro estúdio, parte de carro, parte de Uber. Então, vai mudar. Muita coisa vai mudar. Então, as empresas que enxergarem essa oportunidade antes e souberem preparar bem essa mudança do vender produto para o ofertar, né? E aí tem vão dar um salto gigante. a percepção do usuário, porque, por exemplo, o objetivo, na verdade, por exemplo, eu não tinha interesse em ter um carro, mas eu precisava chegar num lugar. O objetivo é eu me locomover, né? Então, a empresa está prestando o serviço para eu me locomover, né? Não é mais sobre o produto realmente, né? Eu não preciso mais do carro para isso. E aí que entra muito forte aquela questão do propósito das marcas, né? Isso que a gente trouxe, exatamente. Porque se a marca tem propósito e não um produto, ela consegue fazer navegar nessas águas, como o Mike falou, muito mais fácil. Vamos pegar como exemplo a Petrobras, né? O negócio dela não é óleo, gasolina, é energia. E ela tem que pensar que esse sempre é o propósito dela, porque esse mundo vai mudar. E se ela estiver focada e abraçada na gasolina, ela vai afundar junto com as plataformas. Entendeu? Ela vai lá pro pré-sal. E esse exercício para as organizações é muito difícil, né? Do propósito, do entender que a empresa tem que ter, a empresa, as organizações, elas têm que ter um propósito e não necessariamente um produto. Porque a gente tem inúmeros exemplos de empresas que estavam abraçadas no seu produto que não existem mais, né? Aí vamos entrar em exemplos muito antigos, como máquina de escrever, mas que não saíram desse mundo. Então, é muito complicado essa questão do mundo que se move muito rápido. Sim. E quando a gente percebe as tendências, já estão aqui como esse exemplo do Michael, né? O Uber chegou há 4 anos, mas a gente está tão acostumado com ele que parece que a vida inteira. Eu lembro de ter uma conversa uma vez com meu sobrinho que eu falei, olha, quando eu era criança não tinha internet. O jeito que ele reagiu foi a coisa mais absurda do mundo. Ele não conseguiu entender o que eu estava falando. E realmente essa é a velocidade que as coisas acontecem. Então, para as organizações, é um exercício muito complicado de fazer. Esse exercício ocorre, esse movimento da empresa, né? Dar um passo para trás, analisar as tendências, o que está acontecendo e criar em cima disso, porque, tipo, parece que é mais simples as novas entrarem, né, nesse segmento do que as antigas se reinventarem. É porque as grandes, elas têm processos muito bem consolidados, uma cultura de muito tempo que é super difícil de serem mudadas.
Então, a gente vê um movimento em grandes empresas no mundo, elas criando projetos paralelos. Elas investindo naquele negócio que não está dentro do negócio dela, para que ele cresça, para que ele se desenvolva, para quem sabe ele, no futuro, tomar o lugar do negócio dela, então ele já é dono do negócio que está tomando o lugar dela, ou, no mínimo, ela trazer muitas inspirações para dentro do negócio, né? Então, eu não consigo diretamente mudar aqui dentro, porque vai ter um monte de gente que vai matar essas ideias. Mas se eu fizer lá nesse meu modelo paralelo, né, tangente ao meu negócio, e fazer ele funcionar e mostrar que aquelas ações deram certo, eu trago para dentro. E eu digo, gente, lá funcionou, viu? Vamos botar em prática no nosso negócio. Já tem várias empresas que estão buscando... Falando dessa época do compartilhamento, estão criando hackathons, estão criando desafios, convidando pessoas de forma aberta a virem contribuir com ideias para dentro do negócio. Ou seja, vamos ouvir o consumidor, vamos deixar ele ter voz, né? E não necessariamente dizer assim, isto é a minha empresa, isto é a minha marca, engulam o que eu quero para o mercado. Né? Quem está com esse discurso vai morrer. Isso que o Dani fala, essa coisa, né, de ser muito apaixonado pelo próprio produto e deixar o resto, né, enfim. Eu acho que as empresas têm que entender que inovar não significa que seja lançar algo novo. Às vezes é só trabalhar de um jeito diferente algo que já está no mercado. Por exemplo, a Magazine Luiza, ela chegou uma época que todo mundo só queria comprar online. Quando até o Ponto Frio estava em alta, Casas Bahia, o e-commerce estava muito em alta. Estava uma bolha do e-commerce, entre aspas, podemos dizer. E a Magazine Luiza resolveu voltar as ações dela para venda na loja. Então, o que eles fazem? Eles começaram a vender na loja com o preço do site. Tu podia comprar no site e retirar na loja. Eles fizeram uma série de coisas para que o movimento das pessoas fosse não só online, mas também ir na loja e comprar lá. Ou pelo menos ir buscar. Porque lembrando que nem todo mundo teria acesso a celular, internet, daqui a pouco não pode pagar com cartão de crédito. Então, e isso aumentou as vendas da Magazine Luiza drasticamente. E o que é? É uma coisa que já existia há muito tempo ir numa loja comprar. Só que é um jeito diferente, entendeu? No mercado de moda, a gente vê isso acontecendo muito, né? As marcas, elas não precisam necessariamente estar vendendo uma jaqueta, vendendo uma calça nova, nem uma bolsa. Hoje elas estão oferecendo serviços, que é o que a gente estava comentando. Hoje tem serviço de customização. Tu vai lá, customiza, reutiliza o que tu já tem. Claro, aproveita daqui a pouco para comprar uma outra coisa, mas elas estão oferecendo um serviço diferente. Tu vai lá com o que tu já tem, customiza, e não é só em marcas pequenas. A gente vê grandes marcas, tem Chanel, tem muita marca grande fazendo isso. Customização com artistas que muitas vezes tu admira. Não poderia comprar um produto dele, assinado por ele, e às vezes ele tá lá na loja fazendo uma coisa pra ti na hora, assim. É muito legal. Isso sim é experiência e é uma forma de juntar, né? Tu reutiliza, tu tá sendo sustentável, enfim. Um monte de coisa numa mesma ação. Nosso tempo tá indo, mas antes eu queria finalizar com uma frase que eu encontrei nas pesquisas pro programa que eu achei bem interessante e que vai de encontro um pouco com o que tu falou no começo, dessa coisa das guerras das empresas. Eu vou ler, prestem atenção, olha só. A frase é do José Borg, da agência de publicidade Mullen Lewis. Promover a boa experiência e a aproximação entre marcas, varejo e consumidores é a tendência mais óbvia e inteligente a seguir. O que vocês me dizem sobre essa frase? É isso aí mesmo? Gente, resume tudo, né? Até pegando gancho, hoje o conhecimento é compartilhado. Ele não é mais de posse, né? Vamos lá buscar Wikipedia. Onde é que estão as Barças? Não existem mais, alguns aqui nem sabem o que é Barça. Sim, eu tô olhando com uma cara, o que é uma Barça? Nunca usei. Mas eu tô achando que... Eu sou jovem, peraí. Eu sou jovem. Essas tuas rugas não escondem eu sou jovem. E essa coluna? Não tá tão bem, mas eu sou jovem. Nunca precisou ir pra biblioteca pública fazer pesquisa. Tem um plot twist, eu tenho uma Barça. Imagina, olha só, o rapaz tem uma Barça. Eu sou a única pessoa aqui, desculpa ser jovem. Pô, imagina hoje um vendedor de porta em porta da Wikipedia. Não tem, né? Enquanto que na época tinha. Agora, olha, isso é legal, que deixa o insight assim, quantas profissões deixarão de existir por causa desta era, né? E quantas novas ainda vão surgir, né? Que a gente não tem nenhuma ideia,
né? Porque realmente muda comportamento, o comportamento muda o consumo, quando muda o consumo, muda o que tu oferece de produto ou serviço. Ou seja, morre uma profissão e nasce outra. A gente né? viveu isso até principalmente com o ensino, né? Começaram a surgir 1 milhão de universidades online, como o Unopar, entre outras, a Anhanguera, e a gente viu que agora as próprias universidades físicas, por exemplo, Unicinos, Fevale, também começaram a ofertar cursos 100% EAD, 100% online, para também entrar nesse mercado e poder competir com essas empresas, né? Para te ver, uma empresa que está lá há 200 anos fazendo a mesma coisa, entre aspas, né? Porque, claro, que a universidade sempre inova, o jeito de ensinar. Mas o formato... A estrutura é a mesma há 200 anos. Mas mudou para um ambiente online para competir com um novo mercado que estava se abrindo, né? Para entrar em um novo mercado que estava se abrindo. Né? Essa questão do compartilhamento de ideias, na verdade, é o que nos trouxe até aqui, né? Toda a evolução tecnológica foi a partir de ideias sendo agrupadas, compartilhadas, e a evolução tecnológica é toda baseada nisso, né? O João de Barro, por exemplo, ele sempre constrói a casinha dele de barro, enquanto o ser humano consegue ir além porque o Dani tem uma ideia que junto com a do Michael e a gente vai evoluindo. Os passarinhos há séculos fazem o quê? Compartilhamento. Coitado do João de Barro constrói a casa, depois um monte passa a usar ela, né? Pobre João de Barro. Bom, o tempo corre. Alguém se ferra na história, amiguinho. O tempo corre e a gente tem um quadro agora, que é bem legal, né? Que é a melhor parte. Não, Bate-bola, jogo rápido. Essa é novidade, né? Não, olha só, a gente vai falar Tá sobre... sendo lançado hoje, né? É novidade. Inovação. Não, Inovação aplicada. Sobre dicas. Dica é sempre válida pra usar ou pra jogar fora, né? É isso aí. Então, o que vocês trouxeram de dicas? Vamos começar pela Mitty. Fala, que bom, Mitty. obrigada. Bom, eu tenho a dica de um livro que eu amo, que já estudei muito e sempre pego ele para várias pesquisas, assim, no sentido moda, sustentabilidade, que são coisas que eu gosto muito, que é do André Carvalhal. É o Moda com Propósito. Ele é o ex-diretor de marketing da marca Farm. Que, pra quem não sabe, a Farm é uma marca de roupas que tem estampas maravilhosas e eles têm propósito e várias ações muito bacanas. E o André, ele trabalhava muito bem, teve vários cases enquanto ele estava lá. Hoje já não trabalha mais, então faz palestras e tal. E esse livro, Moda com Propósito, é muito bacana. Que bem. Maico. Bom, a minha dica é também um livro, seguir a Mitty. Muito leitores. O nome do livro é O que é meu é seu. Como o consumo colaborativo vai mudar o nosso mundo. Ao contrário do que o mundo deve imaginar, esse livro já é velho, né? Ele já é de 2009. Ou seja, o mundo já mudou. O mundo já mudou. Mas pra tu ver, assim, muita gente já vem falando sobre isso há muito tempo, né? Ele traz... ele tem um repertório gigante de coisas que acontecem fora do país, que muitas das pessoas não têm acesso, como já acontecia lá fora. Né? Uma das coisas que eu acho mais incríveis que é uma mudança de mindset para nós brasileiros que somos apaixonados por carros, embora a gente usa aplicativos hoje, né? Lá fora há muito tempo tu já pode locar um carro de alguém. Por exemplo, o Edu vai trabalhar e passa com o carro 6 horas estacionado na rua, ele usa o aplicativo para compartilhar o carro dele com outra pessoa. Eu vou lá, através do aplicativo, libero o carro dele para mim andar e fazer minhas voltas durante o dia, eu devolvo no mesmo lugar e no final do dia o Edu ganhou dinheiro com isso e eu não precisei ter um carro. Então, assim, são exemplos de que é uma mudança de comportamento e a gente sabe que respinga no Brasil. Uma hora isso chega aqui de uma forma adaptada, de um outro jeito. Acho que o livro ainda tem muito a inspirar para quem lê. Edu. Então, eu trouxe um livro também, né? Gente que eu culta nesse programa. É só gente, assim, ó, só leitores. Leitores. É um livro que eu tô lendo pela segunda vez. Na verdade, eu li ele de novo. Já terminei a leitura, porque ele é um livro muito rápido, que é o Roube como Artista, 10 dicas sobre criatividade, do Austin Kleon. É um best-seller e tu pode ler numa sentada, porque ele é rapidinho, são 10 diquinhas rapidinhas. E é ilustrado. E é ilustrado, e é muito, muito querido. Ele te dá 10 dicas bem interessantes. Ele fala sobre criatividade de uma forma bem aberta, bem sincera. Então, qualquer um pode ler, qualquer um pode também aplicar a criatividade. A criatividade não é só na publicidade, no design, nas artes, né? A criatividade é em qualquer segmento. E ele fala isso de uma pessoa... ele é uma pessoa que fala isso de uma maneira muito aberta. Então, ele dá uma desmistificada no assunto e ele estimula
tu a roubar como artista. Claro que tu não vai, né, cometer um crime realmente, mas vai se apropriar de ideias que tu acredita e vai incorporar aquilo. Ele estimula que tu tente imitar aqueles que tu admira e diz, você vai falhar tentando imitar essa pessoa, mas é ali que tua personalidade vai aparecer, né, na tentativa. Então é um livro muito bacana, rápido de ler e deixo aí a recomendação. Afinal, você pode ser artista na profissão que você tem, não é mesmo? Roger. A minha indicação é um documentário Netflix, Abstrato, Arte e Design, que é um documentário que conta como interagimos com o mundo, como a arte e o design influenciaram no nosso comportamento, nas coisas que a gente consome. Então, isso é muito interessante, porque muitas coisas hoje mudaram, né? Por exemplo, a gente tem um telefone que cabe no nosso bolso, a gente tem um fone de ouvido que dá pra guardar, que é super pequeno, então tem um monte de coisas legais e vale muito a pena esse documentário para entender o comportamento das pessoas e como o design influenciou isso, sabe? Show. Daniel. Daniel. Eu não trouxe nem um livro, nem um documentário. Na verdade, eu trouxe realmente uma dica. E é para as organizações como é que elas podem inovar. A gente estava falando de estruturas muito, muito grandes, né? E a minha dica é a criação de comitês de inovação dentro das organizações. Se é difícil se mexer de dentro, vamos fazer de fora, né? Então, pegar pessoas da própria organização que vão ter total independência para trazer ideias através de design thinking, através de inúmeras possibilidades, mas essas organizações criando esses comitês podem realmente trazer ideias que vão desafiar esse status quo dessas organizações. Porque a gente fala de inovação já virou sinônimo, mas a verdade é que inovar não é fácil. Então, eu acho que a minha dica vai muito mais por essa linha, de sair da zona de conforto e criar um comitê que vai ter independência para trazer resultados para as organizações. Bem, bom, eu sou millennial, né? Eu sou millennial, então eu trouxe um vídeo do YouTube, tá? Olha só, Galerinha superficial. É um vídeo do Felipe Neto, isso Que isso, tá maluco? Não, Lucas Neto daí. 3 minutinhos, Ovília, 3 minutinhos. Como fazer sua empresa ganhar dinheiro? Não, esse vídeo tem 20 A gente faz um minutos. programa especial só sobre os bruxos da internet. Não, esse vídeo tem 22 minutos. Não vou É dar. muito longo pra YouTube. Não é livro de coach, né? Quer dizer, vídeo de coach. Não. É um vídeo do canal do Caio Braz, que ele é um jornalista de moda, super respeitado, trabalhou com a Lilian Patti e tal. Ele é muito bacana e ele fala sobre comportamento, sobre moda, sobre empreendedorismo, mas esse vídeo específico se chama Papo Cabeça de Moda com o Dudu Bertolini. Maravilhoso. Que é um puta designer, ele era da Neon e hoje ele trabalha como professor de moda, né? E aí ele fala sobre... Eles brincam que é um novo manual da moda. Então, é a moda como um transformador cultural e um agente social. É um vídeo bem interessante que traz um ar mais positivo sobre a moda, porque às vezes tem um lance assim mais superficial, uma coisa mais arrogante que as pessoas têm. E esse vídeo, ele quebra isso em 22 minutos, é super interessante. E vale a pena conferir, hein? Vai lá! E aí, a gente tá chegando no final do primeiro podcast. A gente sobreviveu. Sobrevivemos. A Mitch ainda tá suando um pouquinho ali, É mano. um pouquinho nervosa, né? Não, ela tá com os lencinhos já ali, secando o suor. Mas é isso aí. E eu te convido a seguir a gente no Twitter, no @Gamp. Lá tu pode enviar as tuas sugestões, as tuas perguntas pro próximo podcast, pautas, enfim. O canal tá liberado pra ti. Eu sou o seu host, Matheus Martins. Ai, que delícia falar isso, hein? Que privilégio. No elenco tá o Eduardo Brown. Aê! Aí. O Maicon Dias. Alô, galerinha! O Roger Uchoa. É isso aí, galera. Nosso Roger. Fazer o papel de Roger. O Daniel Dreyer. E aí, gente, valeu. E a Mitch Brogni. Valeu. É isso aí. A gente volta logo com o segundo episódio do Gampcast. Valeu, até mais. Valeu. É.